Olá, nós somos estudantes do curso de Fisioterapia, na Universidade Católica de Brasília, e vamos falar sobre a amplitude do movimento e demonstrar mensuração com o goniômetro em diferentes articulações do corpo. Também vamos abordar a ADM ativa e passiva, os valores normais, os cuidados durante a avaliação e a importância dessa mensuração para a reabilitação. A amplitude de movimento, ou ADM, é o grau de movimento que uma articulação consegue realizar. Ela pode ser classificada como ativa ou passiva. A ADM ativa é aquela feita pelo próprio paciente, usando seus músculos. Já a ADM passiva é feita quando o examinador realiza o movimento na articulação, sem a ajuda muscular do paciente. Avaliar a ADM é essencial para identificar limitações funcionais, planejar o tratamento e acompanhar a evolução do paciente na fisioterapia. Agora a gente vai demonstrar a nossa avaliação. Nossa primeira análise vai ser o movimento de flexão do punho. O paciente deve ficar sentado com o braço em pronação e com o cotovelo fletido a aproximadamente 90 graus. Os dedos ficarão restringidos quando realizar o movimento. O braço fixo deve ser colocado sobre a face medial da unha e o braço móvel deve ficar sobre a superfície medial do quinto metacarpo, ou no eixo da superfície medial do punho. O braço móvel do goniômetro acompanha a flexão do movimento. Certifica-se se os dedos permanecem relaxados durante a mensuração, evitando o desvio radial da articulação do punho. A média da amplitude articular deve ser de 0 a 85 graus. A segunda análise é a distinção do punho. Com o paciente sentado e o braço em pronação e o cotovelo fletido a aproximadamente 90 graus, o braço fixo do goniômetro deve ser colocado sobre a face medial da unha e já o móvel sobre a superfície medial do quinto metacarpo, ou o eixo na superfície medial do punho. A amplitude articular é de 0 a 85 graus. E a terceira análise é a adução do punho. Com o paciente sentado e o antebraço em posição neutra, entre a pronação e a supinação, o braço fixo deve ser colocado sobre a região posterior do antebraço, apontando para o epicôndilo lateral. O braço móvel deve ser colocado sobre a superfície dorsal do terceiro metacarpo, ou sobre a articulação radiocarpal. A amplitude deve ser de 0 a 45 graus. E a próxima análise é a da abdução. O paciente deve ficar na mesma forma da adução, mas as mãos devem realizar o movimento de abdução. O braço fixo deve ser colocado sobre a região posterior do antebraço, apontando para o epicôndilo lateral, e o móvel colocado sobre a superfície dorsal do terceiro metacarpo, ou eixo sobre a articulação radiocarpal. O ângulo deve ser de 0 a 20 graus. Já no movimento de abdução do braço, a posição ideal, de preferência sentado. O braço fixo do goniômetro deve ficar paralelo à linha mediana anterior e o braço móvel sobre a superfície lateral do húmero. Já o eixo deve ficar sobre a anterior posterior da articulação glenomeral. E a amplitude desse movimento é de 0 a 40 graus. No movimento de rotação medial do braço, a posição ideal é que, de preferência, o indivíduo fique deitado em decúbito dorsal e o ombro numa abdução de 90 graus, com o cotovelo também fletido de 90 graus, o antebraço em insuptação e o braço fixo do goniômetro deve ficar paralelo ao solo. E o braço móvel, quando o movimento estiver completo, deve ser ajustado sobre a região posterior do antebraço, dirigido para o terceiro dedo da mão. Já o eixo deve ficar no olecrâneo. A amplitude desse movimento é de 0 a 90 graus. No movimento de rotação lateral do braço, é ideal a preferência que o indivíduo fique deitado. Igual na posição medial do ombro, o braço fixo do goniômetro deve ficar paralelo ao solo e o braço móvel, quando o movimento estiver completo, ajustado sobre a região posterior do antebraço. O eixo deve ficar no olecrâneo e a amplitude desse movimento é de 0 a 90 graus. Agora a gente vai medir a articulação do cotovelo, com o movimento de flexão e extensão do antebraço. A posição ideal é sentado, em pé ou deitado. O braço fixo do goniômetro deve ser colocado ao longo da superfície lateral do húmero, orientando para o acômolo. Já o braço móvel deverá ficar sobre a face lateral do rádio, apontando para o processo estiloide do mesmo eixo. Deve ficar aproximadamente do epicôndilo lateral do húmero. E a amplitude desse movimento é de 0 a 145 graus. Primeira análise da coluna cervical, notamos que o goniômetro já começa em 90 graus. A posição ideal é assentada. Não esqueça de alinhar a coluna cervical. O braço fixo será colocado no nível do acrônomo e paralelo ao solo no mesmo plano transverso do processo espinhoso da sétima vértebra cervical. O braço móvel, ao longo do movimento, coloca-lo dirigido para o lado da orelha. O movimento da flexão da região cervical é de 0 a 65. O próximo movimento é de extensão. A posição desse também é preferida sentada. Assim como na flexão, o braço fixo também deve ser colocado paralelo ao solo no nível do acromo. E o móvel ao final dos movimentos, colocando ao lado da orelha. O movimento de extensão da região cervical é de 0 a 50 graus. Agora, para o movimento de flexão lateral da região cervical, o indivíduo também deve estar preferencialmente sentado, com o braço paralelo ao solo e o braço móvel ao final do movimento, colocando na linha média da coluna cervical, dirigindo para a
turbulência occipital externa. O movimento deve ser de 0 a 40 graus. Agora, para o movimento de rotação da região cervical, também ficamos sentados com a cabeça e o pescoço na posição anatômica, rodando ao mesmo lado para ser avaliado. O braço fixo no centro da cabeça, na satura sagital, e o móvel ao final do movimento, colocando na satura. O sagital é o eixo da cabeça central. O movimento de rotação deve ser de 0 a 55 graus. Agora, para o movimento de extensão da coxa. O indivíduo deve ficar preferencialmente em decúbito ventral. O braço fixo do goniômetro deve ser colocado na linha axilar medial do tronco e o móvel colocá-lo ao longo da superfície lateral da coxa e em direção ao conjunto lateral do fêmur. O eixo aproximadamente no nível do trocânio maior. Este movimento tem uma amplitude de 0 a 10 graus. Agora, para o movimento de abdução da coxa, o indivíduo deve ser colocado em decúbito dorsal, observando o alinhamento corporal. A medida é feita na região anterior da coxa sobre a articulação da coxa. O braço fixo deve ser colocado sobre a linha trançada entre as espinhas ilíacas anterior e superior. Já o braço móvel deve ficar sobre a região anterior da coxa ao longo da diáfise do fêmur. Sobre o eixo anterior superior da articulação do quadril, aproximadamente no nível do tocânio maior. A amplitude é de 0 a 45 graus. Já para o movimento de adução, a posição ideal é o mesmo da abdução. O braço fixo também deve ser colocado sobre a linha traçada entre as espinhas ilíacas anteriores e superiores e o braço móvel ficará sobre a região anterior da coxa ao longo da diáfise do fêmur. A perna vai em direção à linha medial do corpo, o eixo é o mesmo do movimento de abdução. A amplitude ideal é menor, é de 0 a 50 graus. Agora, para o movimento de rotação lateral da coxa, a posição ideal é o indivíduo estar sentado com o joelho e o quadril fletidos a 90 graus em posição neutra. O braço fixo perpendicularmente à margem anterior da tíbia, com o eixo axilar sobre a linha articular do joelho. O agoniômetro deve ficar paralelo ao solo. O braço móvel deve ser colocado sobre a margem anterior da tíbia, com o eixo na face anterior da patela. A amplitude do movimento pode ser de 0 a 45 graus. Já para o movimento de rotação medial da coxa, a posição ideal é a mesma da rotação lateral. O braço fixo também deve ser colocado paralelo e sobre a linha medial anterior da tíbia, com o eixo axial próximo ao central do joelho. Já o braço móvel deve ser colocado ao longo da tuberosidade da tíbia, no ponto equidistante entre o amalelos da superfície anterior com o eixo da face anterior da patela. A amplitude também é de 0 a 45 graus. Agora, para o movimento de flexão plantar do pé, a posição ideal também é sentado. O braço fixo deve ser colocado paralelo à face lateral da fíbula e já o braço móvel colocado paralelo à superfície lateral da quinta metarsal. O eixo na articulação do tornozelo junto ao malelo lateral, a amplitude é de 0 a 45 graus. Agora, para o movimento da reversão do pé, posição ideal é sentado, porém o joelho fletido em 90 graus e o pé realizando plantar. O braço do goniômetro sobre a margem anterior da tíbia e o braço móvel sobre a superfície dorsal do terceiro metarsal. O eixo aproximadamente no nível da circulação tibial, tarsal, e a angulação está em torno de 0 a 20 graus. Agora, para o movimento de inversão, também deve estar sentado com o joelho fletido a 90 graus e o pé em flexão plantar, sempre cuidando para não realizar a rotação do joelho ou do quadril. O braço fixo é alinhado ao paralelo, sobre as margens anterior da tíbia e o braço móvel sobre a superfície dorsal do segundo metatarsal, realizando o movimento de inversão. O eixo aproximadamente no nível articular da tíbia, o ângulo é de 0 a 40 graus para o movimento de inversão.